boa tarde a todos. A gente está retornando para agora, enfim, não é uma sessão de discussão, mas é muito mais uma sessão de lançamento de um produto que a gente vem trabalhando há algum tempo, que é muito caro, não só nós, editores, mas também a associação. Eu queria, em primeiro lugar, apresentar os editores, todo mundo já conhece, mas nunca é demais falar de novo. Márcio Cotrim, da Universidade Federal da Paraíba, Luiz Amorim, da Universidade Federal de Pernambuco, Chico Costa, Federal de Paraíba, agora, tem que acostumar, e eu, Raquel Coutinho, da Federal do Rio de Janeiro. E a gente vai tentar fazer uma sessão muito breve. A ideia é muito mais a gente apresentar o lançamento do primeiro número da revista, mostrar para vocês como é que ele está funcionando no site e também aproveitar para fazer vamos dizer, a chamada de trabalhos para os próximos números, que agora a gente já está com um cronograma de trabalho, enfim, aí a gente vai explicar melhor. Já vai entrar num outro ritmo, porque esse primeiro número é um número piloto. Então, a gente não fez chamada de trabalho, mas a gente tinha que testar não só o sistema, como, enfim, formatação. Teve uma série de questões até de cunho bem operacional, então foi importante a gente formatar ela de uma outra dinâmica. Então, me incumbiram de ler o editorial que nós 4 escrevemos, e depois, Márcio, Luiz e Chico, não sei se vai ajudar muito na pilotar. Não precisa, né? Enfim, vamos mostrar online como está a revista. Então, em primeiro lugar, eu queria agradecer a presença de todos e dizer que, para nós, é um momento muito importante, porque é um trabalho que a gente já vem desenvolvendo há quantos anos? O que foi no... Bom, antes disso, aqui está tudo no nosso editorial. Melhor eu ler. 18 anos? Está bom, então. Não tanto. Então, eu vou ler o editorial, que faz esse resumo. Bom, esse é o editorial que está online, do primeiro número, escrito por nós 4, e começa assim, o microfone. Então, espera aí. Não, eu prefiro tirar, porque fica melhor. É porque eu posso abaixar. Uma revista é um desejo antigo da ANPARC. Desde 2009, quando ocorreu o primeiro Seminário Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, o primeiro SENAL, a intenção de criá-la se fez constante, tal como estabelecido no seu estatuto. No seu capítulo 2, que trata das finalidades, estão entre elas: estimular e difundir os estudos, a pesquisa e o avanço do conhecimento na área de arquitetura e urbanismo; promover a divulgação de estudos e informações referentes à sua área de atuação; e divulgar e produzir trabalhos técnicos científicos através de publicações especializadas. Apesar das evidentes sobreposições, se considerarmos que estimular, difundir e divulgar são os verdadeiros verbos-chaves do texto que define as finalidades da associação, e que os 3 estão associados ao labor editorial, não é de estranhar que a criação de uma revista seja algo esperado e celebrado por nós, pesquisadores, professores, arquitetos e urbanistas. Em agosto de 2012, foi criada uma comissão responsável por viabilizar o projeto editorial da revista, da qual fizeram parte os 4 editores que agora assinam esse primeiro editorial. Consideramos que a revista deveria, mais do que estimular, divulgar e difundir, ser o locus da reflexão sobre a produção dos programas de pós-graduação na área de arquitetura e urbanismo, nossa própria produção. Ou seja, criar condições para uma reflexão sobre nossas limitações, desafios e pretensões. Tais propósitos estruturam seu primeiro número. A partir deste, é possível, tal como um problema, persegui-lo sem a certeza de solucioná-lo, assim como uma hipótese, uma hypothesis. Revista ou cadernos da ANPARC sempre nos pareceu um nome inadequado para descrever tal propósito. O nome da revista teve por inspiração a sugestão dada por Antônio Agenor Barbosa e Abílio Guerra, em tese. Simplificada por sugestão de Luiz Amorim, para tese, em sua grafia grega. Teses. Em sua grafia grega, teses.
A palavra também está associada a Tesis, a deusa primordial da criação na mitologia grega. Tesis, portanto, pretende ser o locus da criação. Superado esse ponto crucial, os esforços foram depositados na definição da sua estrutura editorial e do seu projeto gráfico. Foram definidas 4 seções, cada qual com objetivos e produtos específicos. Ensaios é destinado a divulgar a produção originada de pesquisas acadêmicas. Arquivo abriga textos clássicos de notória relevância para a cultura arquitetônica, ainda não traduzidos para a língua portuguesa. Recensão é destinada à publicação de resenhas de documentos científicos relevantes, como livros publicados no Brasil, no exterior, dissertações e teses defendidas em universidades brasileiras ou estrangeiras. E, por fim, passagens é uma entrada ou uma saída para narrativas experimentais que explorem velhas e novas linguagens e insights sobre arquitetura, cidade e urbanismo. Nossa hipótese é que a interseção entre as 4 seções seja o locus da reflexão e criação, como posto nos parágrafos anteriores. Oferecemos, portanto, o encontro entre a produção científica, acadêmica, caracterizada pelo rigor metodológico e pela busca do ineditismo, e as narrativas experimentais, desvinculada de objetivos precisos, passando pela revisão dos discursos do passado e do presente. O projeto gráfico da revista e da página web, criado pela parceria entre a Noni Design Gráfico e a Labasoft, buscou sobrepor ao Open Journal System, o OJS, eficiente no que diz respeito às exigências da academia, máscaras que tornassem as interfaces mais amigáveis à navegação, máscaras que tornassem as interfaces mais amigáveis e a navegação mais prazerosa. Em certo modo, pode ser entendida como uma síntese gráfica da tese exposta acima. Esse número 1 tem um caráter piloto e é resultado das decisões exclusivas dos editores. Gleice Elali e Maísa Veloso apresentam o número a partir de suas experiências na Amparc, que percorre os 10 primeiros anos da associação, desde sua fundação até o 3º Enamparc, e traça os desafios futuros que a associação e a área deverão enfrentar. Exigem uma postura mais ativa e crítica. Anthony Widler e Fernando Lara ocupam a seção Ensaios da revista. Widler autorizou generosamente a publicação da palestra Design from the Air, Le Corbusier over Brazil to Rem Koolhaas over Nigeria, proferida em setembro de 2012 na FAU-FRJ, no Rio de Janeiro, convidado para o 2º Enamparc. Lara, indicando a mudança de rumo no foco de suas pesquisas, aponta para a necessidade de, em um âmbito latino-americano, olharmos menos para o processo de concepção dos projetos e mais o arcabouço institucional que sustenta tal projeto e tal obra. Segundo ele, não há nada mais urgente na agenda política da profissão. O artigo Space Syntax, publicado originalmente pela Environmental Planning B, em 1976, por Bill Hiller, Adrian Lehman, Paul Stencil e Michael Bedford, inaugura a seção Arquivo. Edja Trigueiro e Diógenes Pereira fizeram um trabalho meticuloso de tradução do texto que fundamenta a teoria da lógica social do espaço, sintetizada por Bill Hiller e Julianne Hansel no livro The Social Logic of Space, de 1984. Recensão é inaugurada com resenhas de documentos que receberam o Prêmio Amparc em 2004, de tese e livro autoral. Frederico Holanda escreveu a resenha da tese intitulada Noção de Ambiente, em Gustavo Giovannoni e as Leis de Tutela do Patrimônio Cultural na Itália, de autoria de Renata Campelo Cabral. A investigação doutoral foi desenvolvida sob orientação dos professores Carlos Roberto Monteiro de Andrade, no programa de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, em São Carlos, e Andrea Pani, da Università degli Studi di Napoli, Frederico II. Gustavo Rocha Peixoto e Anat Falbel escreveram sobre Roberto Segre e o livro de sua autoria sobre o Ministério da Educação e Saúde, agraciado com prêmios editoriais concedidos no Brasil e no exterior.
Finalmente, na seção Passagens, Abílio Guerra nos oferece uma cidade que fala de maneira surpreendente. Uma cidade sublinhada, sobreposta a outra, colada entre muros, portas de ferro, postes, calçadas, árvores. Aderida a suportes taticamente frágeis, que permitem um discurso sempre renovado e atualizado. Enquanto Luciana Crepaldi foi convidada para realizar uma série de fotografias da cidade de Barcelona com a única condição de inspirar-se nos trabalhos das passagens de Walter Benjamin. Visto o resultado, a sensação é de que há hipóteses de interseção entre as 4 seções, como locus da reflexão e criação, teriam dado corpo à tese. Há um endereço eletrônico da própria revista, que é www.teses.amparc.org.br, e pelo próprio site da Amparc, que poderíamos acessá-la. Nós abrimos aqui, para evitar qualquer problema com a internet, essa é a interface de entrada da revista, que vai sempre estar aqui o sumário da edição atual, da última edição, cuja capa está aqui do lado esquerdo. Rapidamente, só para ficar claro, no menu superior estariam o conjunto de botões, que, na verdade, são mais ou menos imutáveis na revista, uma série de informações que seriam imutáveis. E aqui, ao lado esquerdo, algumas ferramentas que seriam mais dinâmicas, como, por exemplo, os números anteriores, que, ao irmos publicando as revistas, se fará linhas e colunas com as capas das teses, e, ao clicar em cada uma delas, elas passariam para o lugar da edição atual. Acho que vale a pena dizer também, com relação ao projeto gráfico, que a cor do logo está vinculada à capa da revista. Então, portanto, na medida em que forem publicando os outros números e conforme eles forem sendo acessados, o logo vai se alternando a sua cor com relação à cor prevalecente na própria capa. Bom, aqui tem as informações, como eu disse, mais ou menos imutáveis, e que, mais ou menos porque elas possivelmente irão mudando conforme a revista avance. O conselho editorial, mas acho que o importante para hoje é dizer que aqui, na submissão de artigos, na política editorial, tem uma série de regras aí disponíveis e o template possível de ser feito download para que possam serem elaborados e adequados os artigos. Como o editorial indica, o projeto gráfico, toda a estrutura, na verdade, da revista está pensada para cobrir o Open Journal System. Na verdade, isso foi uma espécie de enorme problema que nós inventamos, né? Não tínhamos esse problema, aí nós resolvemos inventar o problema. Afinal, o Open Journal System era horrível, segundo a nossa interpretação. Mas está funcionando, por incrível que pareça, funcionou. Então, para fazer a submissão, o que vai acontecer pode-se fazer o login, caso já tenha sido feito o cadastro, ou o cadastro. Eu vou fazer só rapidamente, ver se vai funcionar. Esqueci. Desculpe. Vai acessar o Open Journal System. Então, é o único momento onde vai se acessar o Open Journal System, por meio de submissões, quando forem feitas submissões, ou o trabalho de editor, enfim. Essa é a máscara do OJS. Todos os mecanismos do Open Journal System foram restritos ou restringidos ao máximo para que não se penetrasse dentro dele. Ele sempre tem que voltar para o site, inevitavelmente. A visualização, a busca, tudo está acontecendo no site. Bom, o sumário permite uma navegação por textos, né? Ele está separado pelas seções, como foi explicado no editorial, que vocês foram obrigados a ler, e ao ouvir, né? E os textos são acessados por aqui, que abrem uma primeira tela com um resumo e o PDF para ser visualizado no primeiro momento,
ele vai ser visualizado aqui dentro da revista, ou seja, não entramos no Open Journal System, conseguimos manter uma máscara fora do Open Journal System. Pode ser aumentado, diminuído, enfim, ou devidamente feito o download para que ele possa ser lido em outro suporte, etc. Vou voltar para cá. Basicamente é isso. Eu vou passar só para o Luiz mostrar a edição como um todo, que ela pode ser baixada aqui. Luiz. Márcio já ressaltou, existem alguns ajustes mínimos que precisam ser feitos, por essa razão, a partir da terça-feira, vocês poderão ter acesso não apenas aos capítulos separadamente, mas também à revista completa. Muito provavelmente, nós teremos 2 versões da revista completa. Essa que vocês veem é simplificada porque, por exemplo, na capa, eu não tenho o fundo da capa, que provavelmente seria branco, portanto, quem quiser trabalhar, imprimir frente e costas para ter um volume completo dentro de uma programação gráfica específica, né, isso aconteceria. Caso contrário, nós teríamos exatamente como fundo da capa todas as informações editoriais, que aqui não aparecem, porque algumas dessas informações, como, por exemplo, o ISSN, nós vamos receber, quando enviarmos esse número para a Biblioteca Nacional, recebemos o número e aí voltaremos a colocar uma nova versão com o ISSN. Né? Também, passando rapidamente, aqui nós já estamos vendo as duas páginas, né? Com a marca teses sempre repetida, contendo sempre a indicação da seção específica. O editorial, evidentemente, abrirá sempre o número, e as seções terão sempre uma máscara, uma página de abertura para indicar especificamente como você navega dentro dela. Apresentação, o primeiro artigo da Gleice e da Maísa, mas eu vou avançar um pouco para a gente perceber a entrada já das seções separadas bem claramente, e o artigo de Lara, e assim por diante. Eu acho que não vale a pena a gente ficar repetindo, mas mostrar que o projeto gráfico tem uma certa associação com o que está na página, especificamente da revista na internet. Foi exatamente esse desafio que, como o Márcio diz, um problema que nós não tínhamos e nós criamos, porque nós queríamos fazer uma revista que, no seu conjunto, expressasse o nosso interesse, a nossa dedicação a um projeto editorial que começa agora, mas é de responsabilidade de todos nós, associados à ANPARC, de fazer com que essa revista, de fato, tenha vida muito longa e que, até que se mude, a gente consiga obedecer aos requisitos CAPES, Cielo e todos os que vocês imaginarem existirem, porque, afinal de contas, ainda estamos regradas por elas. Então, a ideia é que essa revista, de fato, vá crescer sistematicamente. Vocês vão observar no plano editorial, como nós definimos há 2 anos atrás, essa comissão editorial vai permanecer por 2 anos e ela será alterada sistematicamente na proporção de 2/3, de tal maneira que a gente tenha uma continuidade, que o trabalho não comece do zero, como muitas vezes acontece, né? Na mudança do comitê editorial, começam algumas dificuldades de tocar a revista, e, com isso, nós vamos fazendo, né, com um trabalho integrado e com a participação de todos, a possibilidade de consolidar esse meio que nós constituímos junto com todos. Evidentemente, para que ela sobreviva, nós precisaremos divulgá-la nacionalmente entre os programas específicos de arquitetura e urbanismo, mas também, como nós enfatizamos no editorial, e isso vai acontecer sistematicamente, nós queremos trazer outras áreas que tenham uma interface com a nossa. A seção Passagens é uma bela provocação e que vai promover, eu acredito, uma série de interlocuções com vários campos interessados na nossa área. E também nos contatos que todos têm com instituições estrangeiras, ressaltamos que nós aceitamos publicações em português, espanhol e inglês. Por essa razão, o primeiro número nós temos também, para deixar muito claro, a palestra de Widler em inglês, portanto, acentuamos, de fato, essa possibilidade. Então, a partir de agora, é um trabalho coletivo de divulgar, convidar, promover e fortalecer a revista. Chico?
Passagens? Oi. Não, para mim foi um prazer trabalhar. Eu queria dizer só que Passagens é uma das secções e que eu acho que tem um certo encanto exatamente pela falta de definição exata que a gente possa dar a essa secção. Então, seria um pouco absurdo explicar a secção aqui. Mas ela está inspirada exatamente na ideia, né, de que Passagens você tem surpresas, você tem, digamos, aquele espírito de imprecisões, exatamente fazendo um pouco uma afronta àquela precisão do Le Corbusier. Então, Passagem é exatamente o contrário, eu diria assim. E, inaugurando a secção, a gente convidou a Luciana Crepaldi, é uma arquiteta brasileira residente em Barcelona já há muito tempo. Ela se entusiasmou, inclusive já fez uma exposição em Barcelona com esse título, né? Antes da gente, na verdade, lançar a revista, ela já conseguiu, não é por falha nossa, dizendo só do como o tema, né, entusiasmou, e ela a capa também é uma foto dela, né? Temos um trabalho do Abílio que, curiosamente, quando começamos a editar a revista, existia, digamos assim, virtualmente no Facebook, né, no perfil do Facebook do Abílio, e que, misteriosamente, desapareceu essa parte de documentos, e, graças à revista, de certa forma, a gente tem ainda aqui, sem muita definição, algumas das imagens que o Abílio registrou, não é, desse trabalho encantador dele, que é, né, dessa cidade que vai sofrendo uma espécie de digamos assim, são tatuagens que vão se sobrepondo, não é, à cidade. Então, esse é o espírito de Passagens, né? A gente acha que digamos, inclusive se falou muito hoje aqui, não é? Eu acho que a revista ela atende um pouco essas expectativas e que é preciso a gente ter um pouco de coragem para inovar, para experimentar, para tentar outras, né, relações que não aquelas com quem a gente está acostumado. Então, Passagens se abre a esse mundo da arte, da dança, da fotografia, digamos assim, que, de certa forma, inspira, não é, a arquitetura. Era isso que queria registrar.